aqui agora, se eu ver alguém jogando, eu fico, não joga isso aí não, que pode prejudicar. Meu nome é Jaqueline, tenho 17 anos, estudo no Colégio São Nascente, agora vou pro 2º ano e moro em Cachoeira de Macacu. Eu nasci catarata congênita, minha mãe não percebeu no começo. Aí depois de um tempo, quando eu comecei a andar e gatear, aí os brinquedos caíam e aí ela começou a perceber que eu não conseguia pegar os brinquedos. Eu passava a mão no chão para poder encontrar. Eu não conseguia operar quando eu era pequena. Por causa disso, da demora, eu só recuperei 20% da visão. No fim das contas, eu ponho uma máscara para esconder toda a deformidade que não te interessa. Desde que eu ria e lhe faça rir, tudo estará bem, porque o show tem que continuar! Para ir para a escola é normal, tipo, eu já me acostumei, caminho. Só preciso de ajuda mesmo para embarcar em ônibus, no caso, para poder vir para o teatro também, como eu faço curso aqui. E só isso, mas andar na rua, normalmente, ando de bicicleta, tranquilo. Lugares que eu não conheço, eu não consigo ir, eu tenho que minha mãe me ajudar, alguém ir comigo. Tinha um ali, né? Catarina tá lá atrás. Ah, é. Pô, eu não consegui ver ainda. Só dá pra ver o bico vermelho. Ah, é. Deve ter muito E peixe, bastante, né? hein? Muito peixe. E bastante. Se for um jacaré. Se for um jacaré. Meu professor de biologia que chegou na escola falando que tinha um projeto chamado Guapiaçu Grande Vida, que precisava de monitores, e aí eu me interessei, fiz prova e um trabalho, e acabei passando e comecei a ser monitora. Então, Jaqueline é estudante da minha escola, né, do Colégio Estadual São Nascente, e lá eu apresentei, né, a gente trabalha no projeto com 5 escolas nessa fase, para seleção de monitores ambientais para trabalhar no programa de monitoramento dos rios. Então eu apresentei na turma dela a proposta da seleção, aí ela se lançou esse desafio. Então ela esteve conosco na seleção, participou da redação, da prova escrita, da dinâmica em grupo, né? E lá ela já foi se destacando e ao final do resultado ela foi uma das selecionadas para integrar esse grupo de 30 monitores. Daí ela veio, né, junto com os outros estudantes para a reserva, participou do curso de capacitação e se inseriu numa boa no grupo deles, né? De todos, da equipe da Régua eu gosto de todo mundo, tipo, mas o que eu sou mais próxima é o professor Patrick, que ele, o caso dele que eu conheci a Régua e o projeto também. Então aqui a gente tem outra ferramenta da nossa trilha interpretativa, que é o terrário, né? Ele apresenta para a gente a conformação do nosso solo, como que ocorre a distribuição das camadas do solo. Então, como vocês podem ver, ele ilustra o que tem na placa aqui de apoio. Então a gente vem lá desde a rocha-mãe, então tem os horizontes do solo, horizonte C, B, A e O, que é a camada orgânica, o qual a gente pode observar ao longo da trilha, representada por essa terra mais escura, né, mais rica em nutrientes, que está coberta pela serrapilheira, que é essa camada de folhas, né? E o que vocês acham que por que isso é importante para a floresta? É que mantém a umidade, né, da serrapilheira. O projeto Guapiaçu Grande Vida é uma realização da Régua, que é a Reserva Ecológica de Guapiaçu. Tem o apoio da Prefeitura de Cachoeira de Macacu e o patrocínio da Petrobras. No projeto, a gente tem 2 ações principais. Uma é a restauração florestal de 60 hectares na alta bacia do rio Guapiaçu. E a outra ação são ações de educação ambiental, que elas se dividem em 2 vertentes. Uma é o Programa Piloto de Monitoramento de Recursos Hídricos, que é um trabalho realizado com os monitores ambientais, com coletas e análises de água. E a outra ação é a visitação escolar na Régua. Então a gente tem a trilha interpretativa adaptada Grande Vida, onde a gente recebe estudantes. Você fica sem beber água. Eu não fico. Eu bebo muita água. Então,
Não, mas aí pra gente ter água a gente precisa de floresta. Isso aqui são fungos, ó. É uma vida também, tá? É uma vida. Eu pensei que fosse cogumelo. Ó, o que tá dizendo ali? Que são decompositores. E aí a gente tem 3 RPPNs dentro do município de Cachoeiras e as 3 RPPNs são da Reserva Ecológica de Guapiaçu, que é RPPN 1, 2 e 3. Aqui a gente tem, ó, o refúgio de vida silvestre do macacu. Vocês podem ver que essa área aqui, que é a subbacia do Rio Guapiaçu, ó, tem uma linha amarela aqui em volta, que é a subbacia do Rio Guapiaçu. E as RPPNs do município estão somente nesta subbacia. A sede da régua, que é esse laranjinha aqui, e aqui tem o Rio Macacu. Aqui tem outras unidades de conservação e também tem o maior parque estadual do Rio de Janeiro, que é o Parque Estadual dos Três Picos, ó. Então a gente escolhe áreas prioritárias para preservação, para recuperação florestal. Essas áreas estão na alta bacia do Rio Guapiaçu e nessa preservação dessa grande biodiversidade, a gente consegue preservar toda essa área, não só com relação à fauna e flora, mas também com relação à produção de água, já que a gente tem as nascentes do Rio de Guapiaçu nessa região. Porque essa área aqui que vocês estão vendo, logo aqui atrás da filmagem, é uma área que era originalmente de pasto alguns anos atrás e foi restaurada pelo projeto Guapiaçu Grande Vida Fase 1. Então todos esses hectares de floresta que hoje compõem a mata ciliar aqui da prainha foram restaurados graças às ações, o patrocínio Petrobras, que trouxe a possibilidade de implantar essa floresta aqui. E a gente sabe que está diretamente relacionado o aporte hídrico, a quantidade de água, a qualidade dessa água com a manutenção das florestas nativas, sobretudo ao longo dos recursos hídricos, dos mananciais, rios, etc., que a gente tem aqui, nascentes, enfim. Então, cuidar da floresta, restaurar a floresta, proteger, enfim, todas essas ações de conservação influenciam diretamente na qualidade da água. A água essa que é usada não somente para sobrevivência, mas também para lazer, Como você pode ver que aqui é uma área de balneário utilizado por moradores de diversas áreas daqui do interior do Rio de Janeiro. Lá na régua a gente coleta água e faz análise. A gente vê também a temperatura, vai nos rios, tipo Rio Macacu, Guapiaçu, e coleta essas águas e leva para um laboratório de ciência, que fala, e analisa. A metodologia de coleta é muito simples. Eles vão até a beira do rio, chegando lá, eles fazem a mensuração da temperatura com um termômetro aquático, coletam a água, analisam a disponibilidade de peixes, presença de peixes, material sedimentável, folhas, mata ciliar, as características visuais, coletam no frasco de 300 ml a água, que é levada depois para o laboratório. Quando a gente faz a análise da água, tem um kit que tem várias cores. E como eu preciso de ajuda para ver isso, tem várias cores, bem clarinha, e a letra pequenininha. Então a turma e a equipe da régua ajuda a verificar isso também. O EcoKit ele é muito simples, porque a leitura dele, a leitura dos parâmetros é por meio de cores. Então o índice colorimétrico, Mesmo ela possuindo a baixa visão, sempre que ela precisa de uma ajuda, os colegas estão ali interagindo, estão ajudando, tirando dúvidas, então ela participa sempre também medindo a temperatura, ela lança o termômetro na água, mede a temperatura, um colega faz a leitura nos índices colorimétricos, eles estão sempre também apoiando, tirando dúvidas e dando suporte, Eu que também acredito ser uma forma de incluí-la mais no grupo, Então isso acaba gerando uma coesão maior entre eles, entre os participantes dessas equipes de campo. São 21 parâmetros analisados. Então a gente analisa a demanda bioquímica de oxigênio, pH, nitrito, nitrato, uma série de fatores que são nossos indicadores. E aí a gente enquadra esses indicadores no índice de qualidade de água, para entender como estão esses 12 pontos dos nossos rios em Cachoeira de Macacu. Como que está a saúde dos nossos rios, como que está a vulnerabilidade dos nossos rios. Então a gente tem uma série de informações muito relevantes para a tomada de decisões, para políticas públicas e para debate mesmo em como proteger, em como cuidar melhor desse recurso que é essencial para a vida.
Quando a pessoa conhece de perto, eu acho que muda bastante. O que mudou pra mim foi eu consigo agora trabalhar em grupo, coisas que antes eu não conseguia. Sério, eu não tinha jeito nenhum pra trabalhar com grupo. Agora eu aprendi bastante isso, me importo mais com o meio ambiente. Foi bem interessante perceber essa mudança nela, porque ela sempre era uma menina muito tímida, muito calada na dela, e daí ela vem se soltando, se integrando com estudantes de outras escolas também do município. Então, assim, é gratificante a gente poder participar dessa transformação, né? Ver a Jaqueline hoje uma menina diferente daquela a qual nós começamos a trabalhar há pouco mais de 8 meses, mais ou menos. A outra ação de educação ambiental é a visitação escolar na régua. Então a gente recebe estudantes do ensino fundamental e do ensino médio que vão percorrer a trilha, que é a trilha interpretativa adaptada à Grande Vida. Conforme foi aumentando a procura pela trilha, a gente, enquanto equipe, vem essa preocupação, porque a gente não conseguia atender todo mundo. Não conseguia atender os nossos próprios estudantes aqui, locais de Cachoeiras. Então, surgiu essa ideia e o grupo se debruçou sobre esse desafio, que era adaptar um trecho da trilha Grande Vida. E isso foi feito. Então, é uma metodologia inovadora para o município. Foi a primeira trilha com um trecho adaptado aqui no município de Cachoeiras, de Macacu. Então, a gente conseguiu inovar e trazer, democratizar ainda mais o acesso dos estudantes, seja quaisquer forem suas estruturas, suas limitações físicas de locomoção, visuais, a conhecerem um pouco mais desse pedaço de regeneração do ecossistema, da Mata Atlântica, ali que a gente tem próximo à sede da Reserva Ecológica de Guapiaçu. Quando eu fui a primeira vez na trilha, ainda não tinha o cabo guia. Mas quando fizeram, eu achei incrível, porque não só vai me ajudar, mas outras pessoas também, porque eu sei que muita gente tem de vontade de percorrer trilhas e por problemas de visão não consegue. E com a trilha me ajuda e ajuda também outras pessoas. Ó, cachorro e tem o gato doméstico, a pegada dele. Mergulhado aqui, ó. O gambá, o cão doméstico, olha o tamanho da pegada dele, olha como é que a régua tá medindo lá. Tá vendo? Isso daí é um cão doméstico? Esse aqui, ó, um cão doméstico. Olha o tamanho da pegada dele, ó. Quantos centímetros tem? Da minha do cachorro do mato, do cão do mato. Olha o tamanho dessa pegada dele aqui, ó. Tamanho de um celular pequenininho. Viu? Então eu não tenho nem condições de nem criar ele. Não? Eu não sei o que ele come. Será que ele come? Olha o tamanho de um relógio aqui, ó. Então a ideia é trazer o estudante, o professor faça sua aula na trilha. Então por isso aquelas placas servem para dar o suporte para que a aula seja realizada ali. Então nós temos ali uma sala de aula em ambiente natural, da Mata Atlântica, com toda a sua beleza cênica e sua biodiversidade. Então os professores vêm, eu mesmo trago meus estudantes das outras escolas que eu trabalho e aplico com eles roteiros de práticas na trilha. Então nunca uma visita na trilha Grande Vida é a mesma visita. Cada visita é diferente. Lógico, a gente tem hoje esse desafio de sensibilizar os professores para usarem essa trilha como uma ferramenta, não só como passeio. Mas eu creio que nós temos alcançado os bons frutos pela procura desses profissionais, mudando um pouco a cultura também da educação ambiental aqui na nossa região. A região da trilha Grande Vida era uma região de pasto, que foi feito um trabalho de restauração florestal e hoje a gente tem uma área, uma floresta jovem, uma área alagada e ao reflorestar essa área a gente começou a ter nascentes, a gente começou a ter alimento, começou a ter hábitat, começou a ter moradia para os animais e os animais voltaram para essa região. Então, quando a gente trabalha com os estudantes, é um trabalho que vai muito além de uma trilha interpretativa. Na verdade, o que a gente faz é resgatar neles a esperança. Os jovens hoje em dia só têm notícias negativas relativas ao meio ambiente e à relação do homem com o meio ambiente. Então, quando a gente leva eles até essa trilha, a gente trabalha a esperança de que o homem também pode fazer ações positivas. E por meio dessas coletas de água, desses 12 pontos no município, esses estudantes eles acabam descobrindo um município que eles não conheciam.
Então eles acabam conhecendo áreas, né, porque eles ficam normalmente restritos à casa, à escola, só o percurso mesmo do dia a dia e não procuram conhecer o município. Então, ao fazer essa interação e percorrer todos esses 12 pontos, a gente percebe o quanto eles ficam surpresos de que o município deles é muito maior. Então, aqui na Igreja de São José da Boa Morte, por exemplo, é um local que a gente sempre para com eles para eles poderem conhecer. Tem vários relatos que dizem, por exemplo, poxa, já ouvi falar tanto dessa igreja, meu professor de história já falou dessa igreja, mas eu nunca tinha visto. Tem lugares que eu vou com a turma que ninguém conhece, tipo, algumas pessoas falam, nossa, eu nem sabia que isso aqui existia. E eu mostro fotos, eles falam, nossa, fica perto, eu quero ir e tal, me ensina o lugar. Todo mundo se interessa. Nós temos um grupo muito heterogêneo, né? São 5 escolas diferentes, então são estudantes de localidades muito distintas, de realidades muito distintas, né? A possibilidade que a gente gerou a eles de conhecer o próprio município, de mergulhar um pouco mais nessa questão ambiental, conhecer nossos recursos naturais aqui em Cachoeira de Macacu, eu creio sim, até porque a gente acompanha eles fora da nosso convívio no projeto. Então a gente segue eles nas redes sociais, a gente acompanha eles nas próprias escolas, a gente vê que o senso crítico, a questão da preocupação com as condições ambientais também tem se acentuado graças a esse contato mais incisivo, né, das metodologias de interpretação ambiental, de sensibilização que o projeto Guapiaçu Grande Vida tem realizado através do monitoramento, né, dos recursos hídricos. Uma coisa que eu aprendi no projeto foi a comparação entre cílios dos olhos e a mata ciliar. O cílio dos olhos protege entre sujeira nos nossos olhos e já a mata ciliar protege de sujeiras também cair nos rios. Eu levo para casa e falo para eles, gente, não pode fazer isso porque prejudica e tal. E seu irmão? Ó, ele tá ali, hein? Meu irmão aprende bastante comigo, eu também fico falando para ele em casa, tudo, eu mostro para ele os cadernos, coisas que eu anoto da régua, e ele entende bastante. Em Cachoeira de Macacu também a gente tem que dizer que a gente tem 44,06% de Mata Atlântica. Então significa que quase a metade do nosso município é coberto por Mata Atlântica. Ou seja, somos muito privilegiados. Então dentro desse país inteiro, quando chega aqui, quando a gente vê, a gente fala, nossa, como nós somos ricos. Ricos de quê? De natureza. De Mata Atlântica, desse bioma tão bonito que a gente é apaixonado. Eu acho o projeto Régua muito importante, porque eles cuidam muito do meio ambiente. E eu vejo, sempre que eu estou lá na Régua, nem sempre que eu estou lá, mas quando eu vou lá para fazer alguma coisa do curso, eu vejo como as pessoas tratam, cuidam de lá. Eu acho que tem muito carinho por lá, eu acho isso muito importante também, porque as pessoas fazem as coisas com vontade, gostando, fica tudo muito melhor. Eu acho que o carinho que eles têm pela Régua é incrível, não só pela Régua, pelo meio ambiente todo, né? Cachoeira de Macacu todo, eu acho muito bom isso. Então, a gente tem a água como um recurso essencial para a vida. E enquanto vida, a gente enxerga aqui desde o micro quanto o macroscópico, né? Então a gente tem organismos microscópicos dentro da água, tem pequenos artrópodes, tem animais maiores, aves. Então toda essa cadeia, esse ciclo só pode ser fechado quando os seus elos estão em perfeito equilíbrio. Então, se nós não protegermos, se a gente não cuidar dos nossos recursos hídricos, esses elos ficam abalados, eles ficam em desequilíbrio. Isso influencia toda uma estrutura ecossistêmica, né? Influencia todo um equilíbrio que deixa de existir e é muito sensível a quaisquer mudanças. Mudanças essas que acabam implicando de extinção de diversas espécies. Então, acreditamos que a nossa contribuição aqui tem sido positiva, pelo menos na nossa região, nossa área de atuação, para poder minimizar esses impactos, minimizar esses danos que possam ocorrer, né, nas diferentes cadeias tróficas que nós temos por aqui. Bom, se, por exemplo, ninguém cuidasse do meio ambiente, ninguém do planeta cuidasse, seria péssimo, né? Até porque não existia nem vidas, até porque depende tudo da natureza, do meio ambiente, para estar todos aqui, vivos, né?